2 Coríntios, capítulo de número 11. Assim está escrito na palavra do nosso Deus: quisera Deus que vós suportasseis um pouco a minha loucura, mas de fato vocês me suportam, porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei com um marido. Em outras traduções, vos preparei a um esposo, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo Jesus. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza no jardim, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou até mesmo outro evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Porque suponho que em nada fui inferior aos outros apóstolos, mas embora eu seja rude no meu discurso, ou embora seja falto no meu falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer estas coisas. Amém. Olhe para mim, por favor. A verdade, irmãos, que há dentro desses versos são muito mais profundos e poderosos do que nós, à primeira vista, podemos identificar. E na verdade, o apóstolo Paulo, ao expressar isso através da inspiração do Espírito Santo, estava preocupado com aquilo que estava sendo frutificado entre os irmãos de todas as partes. Haja vista que o tempo em que nós estamos vivendo hoje não é tão diferente do tempo em que o apóstolo Paulo vivia. Os irmãos sabem melhor do que eu que hoje tem se frutificado em muitos lugares a vertente de falsas palavras e falsos evangelhos. Para que nós possamos mergulhar nesse pensamento e pensar um pouco, quando nós olhamos e escutamos essas palavras, de fato eu não vos engano, parece ser evangelho, parece ser Bíblia, mas quando nós procuramos as suas raízes um pouco mais a fundo dentro da Bíblia, percebemos que faltam algumas diretrizes e verdades que Cristo Jesus nos passou. E quando eu falo isso com muito carinho e muito cuidado aos irmãos, sabemos melhor do que ninguém que os pensamentos que Cristo proliferou enquanto estava na terra exercendo o seu ministério terreno, foi um pensamento de algo vindo do alto. E muitas das vezes quem estava embaixo na terra não entendia o que Jesus estava passando, a ponto dos próprios discípulos olharem para ele e dizer: Jesus, nos explica o que é isso que você está falando. E Jesus precisava simplificar com algumas parábolas o entendimento do alto. Haja vista que nós que somos da terra, nos é dificultoso aceitar algumas ideias que são do alto. Como nós podemos aceitar uma ideia e uma palavra que olha na nossa cara e diz que para ganhar nós temos que perder? Como é que nós podemos aceitar um evangelho que olha na nossa vida e nos diz que para viver nós temos que morrer? Como é que eu poderia aceitar algo em mim que olha na minha cara e me diz que para ser feliz a eternidade, muitas vezes precisarei suportar tristezas enquanto na vida terrena? É por isso que esse evangelho nunca atraiu muita atenção. É por isso que essa palavra e essa vertente nunca atraiu muitas ideias, nem no tempo de Paulo e muito menos nos tempos atuais. Eu não preciso chover no molhado para vocês e dizer que nós estamos no mundo onde as pessoas sempre procuram mais para si, e a própria palavra diz que loucos são aqueles que enchem os próprios celeiros, mas se esquecem que a qualquer momento a trombeta poderia tocar e nós teríamos que nos encontrar com Jeová grandão dentro do céu. Por isso que a Bíblia sempre nos aplica esta ideia de que tudo nessa vida é passageiro, de que tudo nessa vida é momentâneo.
E eu não estou sendo leviano nas minhas palavras esta noite. Afinal de contas, se nós pensarmos com carinho, nós perceberemos que nessa vida nós vivemos apenas 80, 90, no máximo 100 anos. E a próxima vida é toda uma eternidade, que nunca mais terá fim. Mas quando nós começamos a comparar as verdades contidas dentro do Evangelho com as realidades que são vistas por aí fora, nós precisamos começar a compreender que muito da palavra de Deus tem sido distorcida aos ouvidos de muitas pessoas e de multidões, porque com carinho, pregar muitas vezes a verdade não atrai fama, não atrai sucesso, não atrai dinheiro, não atrai portas abertas, não atrai amizades, não atrai amigos. Na verdade, quando nós, todos nós que estamos aqui esta noite, levamos a verdadeira semente do Evangelho de Cristo, há o perigo de sermos rejeitados nas nossas ruas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolhas e até mesmo entre os nossos familiares. Pessoas que nos olham e dizem: eu não conheço esse Jesus que você está pregando. Para mim, Jesus tem que me abençoar. Para mim, Deus tem que abrir a porta. Para mim, eu sempre ouvi que Deus tem que me fazer bem. Mas para pensar com carinho. Se Deus me fizer bem, Ele é Deus, mas o poder dele não está atrelado ao que Ele faz para mim. Se Ele fizer para mim, Ele é Deus. E se Ele não usar uma grama do poder dele para fazer nada na minha vida, Ele continua sentado no mesmo trono, com a mesma glória, com o mesmo poder, com a mesma honra, recebendo a mesma adoração. Por isso nós começamos a compreender que Deus não é o que acontece na nossa vida. E eu vou falar de novo: Deus não é o que acontece na sua vida. É por isso que nós podemos começar a compreender e ter uma ideia vinda do que é o Evangelho. Muitas das vezes nós estaremos com as portas trancadas, muitas das vezes as coisas darão erradas na nossa vida, muitas das vezes dobraremos os nossos joelhos pelas madrugadas dentro do nosso quarto, com lágrima nos olhos e o vazio dentro da alma, dizendo: Deus, eu preciso do seu socorro. E pasmem os irmãos, vai parecer mentira, mas algumas vezes a porta vai se manter trancada, muitas das vezes o alimento não chega na despensa, muitas vezes o socorro não chega na hora que queremos. E olha que engraçado, Deus continua sendo o mesmo Deus, digno de a mesma glória e da mesma adoração. Por isso Deus não é a tua porta trancada. Se a tua porta está trancada, Deus ainda é poderoso para abrir muitas outras portas na sua vida. Mas mesmo que elas não se abram, Deus continua sendo Deus. Se os irmãos estão conseguindo compreender que eu estou tentando desligar a sua necessidade do tamanho do teu Deus, e que nós não deveríamos apresentar a nossa necessidade ao nosso Deus, mas o nosso Deus a nossa necessidade, porque Ele não é o que acontece conosco. Conseguimos compreender que muitas das mensagens que estão sendo ministradas e pregadas nos dias chamados atuais são mensagens levianas que em muito falta do Evangelho. Mensagens de pessoas que sobem nos altares e olham nas nossas caras sabendo das nossas necessidades e dizem: olha, vai ter que dar certo porque tu serve ao teu Deus. E eu sei que Deus tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai que, sendo pai aqui dentro, ou mãe, não daria coisas boas a seus filhos? Se vocês que são maus, é Bíblia, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Deus que está nos céus não vos dariam coisas boas e todas as coisas. Mas quando nós identificamos essas vertentes dentro da palavra de Deus e as verdades, percebemos que muito do que está sendo pregado aí fora já desvirtuou-se há muito tempo. Pessoas que sobem nos altares e trocam a verdade por uma profecia ou por uma revelação. Igrejas onde os números são extensos por causa das revelações que descem do alto, mas nenhuma revelação que sai da boca do homem substituirá a maior revelação de todos os tempos. Eu sei
que quando nós olhamos para certas denominações, estão entupidas de multidões atrás de revelações. Mas para pensar comigo, que todas as revelações que são liberadas para inflar aqueles que os recebem. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e comparamos com as revelações, geralmente as revelações são deste calibre: Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai levar, Deus vai levantar. Tudo gira em torno do homem, tudo é antropocêntrico. Agora olha para a Bíblia, que quando o Evangelho me encara, o Evangelho olha na minha cara e diz: tu precisa morrer para viver, tu precisa descer para subir, tu precisa matar o teu eu para Cristo poder morar em você. Você precisa perder para poder ganhar alguma coisa. Eu não consigo entender na minha pouca mente como é que estão substituindo a verdadeira palavra por coisas tão levianas e passageiras. O verdadeiro Evangelho me coloca pregado na cruz para eu ser crucificado com Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro Evangelho olha na minha cara e diz: Jonathan, tu não vive, mas você, Cristo, vive aí dentro. Não é mais você que manda no teu nariz, é Jesus quem manda na tua vida. Se você consegue compreender esta palavra, nem precisa pegar na mão, só olha para quem está do seu lado e diga assim: é melhor ficar nas verdades do Evangelho. Diga isso. Isso. Sabe por que eu pedi para você falar isso para quem está do seu lado? Não é pecado receber bênção na terra. Olha aqui para mim que eu preciso ser concreto no que eu estou falando. Porque parece que quando pregamos o verdadeiro Evangelho, se torna pecado receber algo de Deus na terra, e não é. Se você puder, corra atrás da bênção, corra, tenha a sua bênção, seja abençoado por Deus. O que acontece muitas das vezes que se torna errado é a troca de prioridades, aonde colocamos aquilo que Deus pode fazer acima daquele que está fazendo. É por isso que não é errado receber bênção, e isso não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Jesus quem disse. E olhando para Satanás dentro do deserto, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Então os irmãos e as irmãs observem que Jesus não falou: o homem não viverá de pão, mas só da palavra. Não, Jesus diz: olha, o homem vai viver da palavra, mas também de pão. Nem só de pão, vai ter pão, mas vai ter algo a mais. Então Jesus estava dizendo que existem necessidades terrenas que são supridas pelo nosso Deus, e existem necessidades espirituais que também são supridas pelo mesmo Deus. O que o povo fazia com Jesus era muitas das vezes colocar o terreno acima do espiritual. É por isso que Jesus começa a bater dentro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, que quando esses dias chegassem, os irmãos precisariam estar muito atentos, porque haveriam dias em que comprariam e arrumariam mestres a si mesmos, mestres que dissessem aquilo que quiséssemos ouvir e não aquilo que precisávamos ouvir. Não vai longe, joga na internet e você verá que existem pessoas que não importa o tamanho do meu pecado, não querem tratar com o meu pecado, só querem afagar a minha cabeça, inflar o meu ego e dizer: Jonathan, você merece, você é o cara, você é o centro de Deus. Mas não, irmãos, o verdadeiro Evangelho muitas das vezes me coloca diante da palavra de Deus e me mata, acaba comigo na terra para que Cristo possa viver e suprir as minhas necessidades. É por isso que estamos olhando para o que está acontecendo e precisamos ter a ideia de que a trombeta vai tocar. Era aqui que eu queria chegar. Agora eu vou começar a pregar. E que Jesus vai voltar. Eu vou repetir isso aqui de novo. A trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, a igreja vai para o céu, encontraremos Jesus nas nuvens celestiais. Eu vou dar um grito, vamos ver quem ainda gosta dessas mensagens. O arrebatamento está muito próximo. Jesus está à beira de voltar na terra para buscar a sua noiva. Com carinho, será que essas mensagens ainda ardem nos nossos corações? Em que olhemos para a terra e dizemos: não importa o quanto der errado na terra,
Se der errado, deu. Se der certo, deu. O importante é que eu vou para a glória. O importante é que eu vou para o céu. E eu dizia um dia desses, num congresso para quase 2.500 jovens, eu olhei para eles e disse assim: olha, vocês talvez sejam a última geração que está pisando na terra. Se não a última, chega mais uma ou duas. E eu não posso dizer hora e data, porque daquele dia só Deus sabe. Mas como é que tu está identificando que talvez sejamos uma das últimas gerações, pregador? É pelo que está acontecendo na terra. Talvez você olhe para trás e diz: não, isso sempre teve. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a natureza geme, a terra geme, e nós podemos começar a entender que a terra está gemendo cada vez mais. E quando há gemidos de dores, próximo está o parto. Vou repetir de novo. Quando há gemidos de dores e contrações, próximo está o parto. E Deus me trouxe hoje aqui para olhar nos seus olhos e dizer: eu tenho prazer em te abençoar na terra. Mas como é que está a sua vida espiritual para morar no céu? Estou sentindo Jesus encarar a gente olho no olho aqui. Oh, meu Deus do céu, como está a sua vida espiritual? E eu vou botar dentro da Bíblia para não dizerem que eu estou falando da boca para fora. Jonathan sempre teve guerra, não como está havendo agora, porque de 100 anos para cá houve mais guerra do que em toda a história da humanidade. E se você pegar só a primeira e a segunda guerra mundial, quase 100 milhões de pessoas morreram no espaço de 5 anos, depois de mais 5 anos. Imagine em 10 anos, 100 milhões de pessoas sumidas da face da terra. E eu nem fui longe. Nós poderíamos pegar as guerras de agora e olhar para a Rússia quase invadindo a Ucrânia, a China se aliando com a Rússia para tentar não ser invadida pela OTAN e pela Europa. Guerras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, China mandando míssil, Coreia do Norte mandando míssil por cima do Japão. Pregador, você está falando de muito longe. As guerras que acontecem nas portas das nossas casas todos os dias. E tu que é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. E quando eu e minha esposa viajamos pelo Brasil, percebemos que não é só no Rio que está acontecendo essas coisas. É em todos os lugares. Cidades que eram calmas estão entrando em guerras terríveis. Mas não apenas isso, não apenas guerras e rumores de guerras. Você está vendo essa máscara no teu rosto? Você acha isso normal? Você acha que é uma coisa que vai passar e que vai ficar por isso mesmo? Eu queria ser um profeta que viesse falar coisas boas aos seus ouvidos aqui hoje e dizer: não se preocupa, tudo vai dar certo e vai ficar bem. Mas eu não posso fugir do que está escrito na Bíblia. E quando eu olho para a Bíblia, eu só consigo encontrar preparação para arrancar o povo de Deus da terra, para acontecer coisas como nunca antes aconteceram na face da terra. Pregador, não gosto dessa mensagem, ainda bem, porque ela não é minha, vai reclamar com quem escreveu. Só estou botando o que ele mandou eu falar aqui essa noite. A trombeta está perto de tocar, mas não só por causa das doenças. Há muito tempo as doenças já estão na face da terra. Tuberculose, AIDS, dengue, chikungunya, diabetes, câncer, doenças que estão matando milhares de pessoas todos os anos, e por aí vai. Mas não só doenças. Você lembra que a Bíblia também diz que haveriam perseguições? Ah, irmãos, quem é que entrou naquela porta para matar você dentro desse culto? Quem é que entrou por ali para fuzilar vocês aqui dentro? Vocês têm liberdade para adorar a Deus aqui essa noite. Mas existem lugares que os cristãos estão escondidos dentro de cavernas, para não perderem a cabeça e ter pescoço cortado. E sabe o que muitas das vezes eu falo nos altares do Brasil? É o que me dói, que tem gente se escondendo em caverna para poder dar glória para Deus. E nós que entramos na igreja e temos liberdade, se tu não fizer por mim, Jesus, eu também vou dar um culto de qualquer jeito para você. Ah, se você soubesse que tem gente chorando que queria ter a liberdade que você tem para dar glória. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas a minha família está amarrada. E o que os outros estão sofrendo para poder servir a Jesus? Tem gente que está vendo a mulher sendo estuprada na frente dele e não nega Jesus. Tem gente que está vendo o marido perder a cabeça na frente dela e não nega Jesus.
Tem gente que está vendo as crianças sendo levadas de escravas para virar soldados, para matar outros cristãos e não estão negando Jesus. A porta tranca, tem gente que nega. Estão perseguindo, tem gente que nega. Falaram mal de mim, pregador, vou negar. Você não sabe o que é perseguição. Eu te convido a ir para o Afeganistão e olhar na cara do Talibã e dizer: só crente, para tu ver o que é perseguição. Sabe o que mais a Bíblia diz? O amor de muitos. Olha aqui para dentro dessa igreja. Eu não sei se aqui aconteceu isso, mas quantos estavam aqui antes da pandemia? Quantos estão agora? Quantos não desanimaram em nosso meio? E quando eu digo amor, não é só o amor pelo próximo, porque disso os irmãos estão cansados de saber que está se esfriando. Eu digo o amor pelo próprio caminho que é Cristo Jesus de Nazaré. O amor pelo verdadeiro evangelho e pela fé em Cristo. De muitos tem se esfriado, mas a Bíblia não diz apenas isso. A Bíblia diz que haveriam, por exemplo, terremotos, maremotos, furacões, vulcões, sinais no sol. Eu não vou ter tempo de falar, mas dá uma pesquisada depois em casa. Sai um pouquinho da rede social chamada, das redes sociais e mídias sociais, e busca se informar um pouco sobre os sinais da natureza. E tu vai ver que só no começo de 2022, fui nem 2021, já teve enchente na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará. Vulcão estourou no meio do mar Pacífico. Outros tornados atingiram os Estados Unidos. Mas muitas das vezes nós não estamos percebendo que a terra está gritando todo dia que Jesus está voltando e que já está às portas de buscar a sua noiva amada para morar na glória. Irmãos, essa palavra não vos aviva e não vos vivifica. E que fique claro que eu não estou preocupado em você gritar glória aqui hoje. Eu estou preocupado em tu sair pensando sobre a tua vida daqui agora. Que nós estamos perto do toque da última trombeta e que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Homens estão escondendo por aí fora os seus pecados e as suas podridões, os seus erros e as suas mazelas, mas eu ainda acredito que Deus tem levantado um povo na terra que não se corrompe com pecado e não se deita com Jezabel, que se santifica todos os dias dizendo: Senhor, eu sei que a terra está corrompida e que muitos estão corrompidos, mas eu quero ser santo para poder ir para a glória. Nós estamos vivendo esses tempos, irmãos, e não se deixem enganar pelos diabos e por Satanás, porque está escrito no texto a qual nós lemos: para que a serpente não vos engane, como enganou Eva. Era aqui que eu queria chegar. Você sabe como é que a serpente engana Eva? Irmãos, Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden, e imagine que toda a viração do dia Deus venha para se relacionar com Adão e Eva. Como é que alguém engana uma pessoa que tem pleno relacionamento com Deus? Porque talvez alguém olhe e diga: não, Eva desviou, por isso foi enganado. Não, pelo texto nós acreditamos que todo dia, na viração do dia, Deus descia no jardim com a sua glória para poder conversar com Eva. Imagine alguém que conversa com Deus todo dia, que tem a mente de Deus, que está cheia da glória de Deus. Como é que Satanás engana alguém que está cheio de Deus? Como é que diabo tão ruim engana alguém que está todo dia na presença de Deus? Como é que faz alguém cair se está cheio das verdades de Deus? Satanás aprendeu dentro do céu, enquanto ainda não havia caído. Ele via Deus cara a cara. Como é que alguém que vê Deus cara a cara se corrompe em si mesmo? Leia Ezequiel e Isaías depois em casa. Como é que alguém que vê Deus todo dia, diabo antes de ser diabo, se corrompe e vira o que é hoje? A Bíblia diz que ele se corrompeu na própria soberba. Ele olhou para si mesmo e disse: é muita glória sobre mim, eu sou o cara, eu conheço muito, eu tenho muito de Deus. E já dizia um antigo pastor meu, Jonathan: nós que estamos na presença de Deus e somos pregadores ou cristãos, somos eternos alunos. Mentiroso é quem diz que conhece Deus, porque até quem for para a glória vai passar a eternidade conhecendo quem Deus é, e depois de milhões de anos conversando com Deus, vai olhar para Deus e dizer: Deus, tu é tão grande que eu não conheço nada de você ainda.
Alguém me perguntou certa vez: eu vou fazer o que no céu? Eu disse: vai conhecer Deus. E ele me disse: eu já conheço. Eu disse: tu não conhece. Deus é eterno, não tem como ser medido pela tua mente. Tu vai passar milhões de anos conversando com Ele, não vai conhecer uma grama do que Ele é. Tu vai passar a eternidade conhecendo quem Deus é dentro do céu e da glória. E isso é coisa boa demais. Mas Satanás se corrompeu em si mesmo. E a Bíblia diz que ele se corrompeu no próprio comércio. Comércio de influência. Eu não vou entrar nestas questões. Mas ao se corromper, só há uma maneira de alguém que conhece Deus se encher de outra coisa: é se esvaziar da verdade e colocar uma outra verdade que parece verdade, mas que é mentira. Como é que Satanás arrasta 1/3 do céu com ele? Como é que arrasta anjo que vê Deus cara a cara com ele? Simples: esvazia esse anjo de Deus e coloca outra coisa dentro dele. Essa mesma estratégia foi usada no Jardim do Éden. Segundo Paulo, no texto a qual nós lemos, Satanás se apresenta para Eva, e aqui eu termino. Deus não disse que poderia comer de tudo no jardim. Eva responde: de tudo, menos daquela árvore, porque no dia que comer, disse Deus, certamente morrerás. Satanás olha para ela e diz: não morre não, pode comer. Botando no português claro, o que o diabo estava falando é: você é livre de verdade. Imagine Eva olhando para Satanás e: posso fazer tudo o que eu quero, só não posso tocar naquela árvore. Satanás olhou para ela e botando, já entendeu? Para português: se tu fosse livre mesmo, tu fazia o que Deus mandou você não fazer. Prova que é livre e faz o que Deus te proibiu. Prova que é livre e vai lá na árvore e toca. Reparou que parece uma verdade, mas é uma mentira camuflada de verdade. E engraçado que Eva toca na árvore e Deus não impede, Deus deixa, porque Deus nunca travou ninguém de pecar. Mas deixa esse negócio aqui para outro dia. Quer tocar, toca, quer pecar, peca, mas a consequência é: certamente morrerás. E no hebraico, certamente morrerás tem 2 sentidos, não apenas o físico. É morrerás morrendo, é 2 mortes, é físico e espiritual, afastado do próprio Deus que é a própria vida. E Deus, olhando para Eva e Adão, poderia olhar para eles e dizer: olha, quem pecou não fui eu, quem errou não fui eu, então vocês vão para o inferno. Eu vou fazer outro Adão, outra Eva, vou fazer outra igreja crer e ser, e vou botar dentro do jardim e começar tudo de novo. Mas Deus não fez isso. Deus, tendo todo o poder para recomeçar de novo e abandonar aquilo que estava ruim, quebrado, pecador, Deus não precisava ter te salvo. Deus não precisava ter me salvado. Deus não precisava ter salvado. Eu estou gostando que eu estou vendo gente me olhando de olho regalado. Pensou mesmo que Deus precisava te salvar? Tu ia para o inferno, Deus ainda seria o mesmo Deus. Para que Ele te salva então, se não é para provar que é Deus? Existe algo dentro da Bíblia que justifica por que Ele te salvou. E Deus amou de tal maneira, esse amor de tal maneira é que me constrange. Qual foi a quantidade de amor que Deus teve que ter contigo para poder te colocar sentado aqui dentro hoje e poder estar ouvindo essas verdades no teu ouvido? E que é uma verdade maravilhosa é que esse mesmo amor, aqui que eu termino, produziu um caminho, porque não havia mais caminho. O caminho havia sido quebrado no pecado de Adão e Eva. Deus olhou para nós e disse: olha, o único caminho que existe para vocês é o inferno, mas eu vou criar um novo caminho. Estão entendendo? Olha lá como é que tem gente ligada comigo. E diria Deus nestas palavras: eu sei que o caminho é estreito, e também sei que a porta é apertada, mas dá glória, porque nem caminho tinha. Eu sei que o caminho é estreito, mas nem caminho havia. Mas todavia, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de vitória. Se você puder levantar as mãos para receber esta última palavra, feche teus olhos neste momento e não abra agora. Eu gostaria que tu trouxesse a sua mente ao seu coração de mãos levantadas.
a trombeta tocando nesse exato momento, exatamente nesse horário, 9:02 da noite. Eu tenho mais 8 minutos. Enquanto a trombeta toca, o Espírito de Deus recolhe a cada um dentro dessa igreja e começa, não abaixa a mão, não abre os olhos, só imagina, e começa a nos elevar nas nuvens. E enquanto nós subimos as nuvens, um ser dentre as nuvens aparece para nos receber. E quando nós olhamos para esse ser, percebemos o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, o texto a qual nós lemos: vos preparei como uma virgem para um esposo. Era o próprio esposo, será o próprio esposo nos recebendo nas nuvens. É o próprio leão de Judá dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que vos está preparado desde o início dos tempos. Imagine você entrando por aqueles portões nessa hora, e você olhando para trás e dizendo: meu Deus, eu sofri tanto na terra, mas valeu a pena suportar para viver o que eu estou vivendo hoje. Imagine você entrando naquele céu e vendo ruas como que de ouro, anjos voando para cima e para baixo. Você começa a ver casas, e tem casa para você dentro da glória. Você vê Adão, vê Isaac, vê Jacó, vê Abraão, você vê José, vê Moisés, vê Josué. Você vai ver o discípulo de Jesus. Você verá o próprio trono de Deus e Deus sentado no trono. Você vai poder ver os 24 anciãos. A Bíblia diz: não abra os olhos, que nós nos assentaremos em uma mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Imagine agora, de olhos fechados, eu já estou vendo gente chorando. Você vendo Abraão na tua frente, você vendo Isaac sentado do teu lado, você vendo Jacó sentado do outro lado. Imagine você vendo Moisés do teu lado. Imagine você vendo aquelas pessoas que morreram em Cristo. Os nossos irmãos estão lá, estarão lá. Imagine você vendo aquele parente, aquele pastor que perseverou na terra e agora está na glória. De repente, naquela mesa, meus irmãos, em que nós estamos vendo Tiago, João, em que nós estamos vendo os discípulos de Jesus, de repente todos se levantam e olham para aquela, imagine a cena de olho fechado, todos se levantando daquela mesa, aquela multidão como o mar de muitas águas, e os anjos tocando aquela trombeta maravilhosa e anunciando a chegada de alguém no salão de festas. Imagine todos olhando para a porta e você perguntando: quem é aquele que vem entrando ali? Eu estou vendo crianças chorando, meu Deus do céu. Imagine alguém chegando no pé do teu ouvido e dizendo: aquele é o Cordeiro vivo, é aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Era para tu estar no inferno, tu só está aqui hoje por causa dele. Imagine você olhando para os pés dele, são como um latão reluzente. Imagine você vendo aqueles cabelos alvos como a neve, o sol, o rosto dele brilhando como o sol. Imagine você olhando para ele dizendo: Jesus, é você? E ele dizendo: sim, minha filha, sim, meu filho, agora já passou, as primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Levante a sua mão e não abaixe agora. Eu vou pedir algo a Cristo neste momento, vaso. Eu não vou pedir ouro nem prata a Ele agora. Eu não vou pedir chave de carro, de casa, de porta, não. O que eu vou pedir a Ele agora é algo muito maior para a tua vida. De olhos fechados, recebam. Cristo Jesus, meu mestre, eu quero te pedir algo nesta noite. Nos dê uma amostra da glória que nos espera no céu. Eu sei que se tu derramar a glória de papai aqui dentro da casa, como ela é, nós não suportaremos. Mas eu peço, Senhor, uma amostra suportável, para que nós possamos renovar a nossa fé no caminho agora. Deus, enquanto este povo chora de olhos fechados,
começa a renovar na alma e no espírito neste momento. E eu te peço, papai, enquanto cada um deles estão abrindo a boca para te adorar e para pedir mais de ti agora, comece a encher quem quer receber mais poder e glória, mais poder e autoridade neste momento, Senhor, para que seja manifestada a sua glória. Eu vou parar de falar, Espírito. Derrama a tua graça agora sobre cada um dos meus irmãos aqui dentro da Ser e Crescer. Se a trombeta tocasse agora, como é que tu nos encontraria aqui dentro, Jesus? Senhor, eu lhe peço nos próximos 3 minutos, derrama a tua glória em nosso meio e nos encha da tua presença agora, 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 digno de louvor, agora, digno de louvor, tu és santo, santo, ao Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, cante isso. tu és santo, santo, E eu quero ver esta é o Senhor Deus poderoso, Ele é digno de louvor, digno de louvor. Se está assim na terra, imagine no céu, meu amigo. Calabando, tem um varão passeando aqui dentro, pastor. Olha esse renovo que está descendo entre nós. Alamando que telebe sinta o peso da glória de Deus. Senhor poderoso Deus, eu te convido, se coloque sobre teus pés, fique de pé. aleluia, aleluia, Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, Ele é digno de louvor, Ele é só
Não era um sonho, era realidade. A cidade santa, para os crentes ser. Quem tem ouvido? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não, não, não. Era realidade. João ouviu a cidade. Só você que também quer ver. Cadê você? Cadê você? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Oh, 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 ai, te rabava, se calava. Se está assim na terra, imagine no céu, meu irmão. Se a gente está alegre aqui na terra, imagina quando chegar no céu. Olhe para mim. Talvez você entrou aqui hoje e essa mensagem impactou você. Foi me dada a liberdade antes.
Um dia eu posso até pregar sobre essa página aqui, ó. Quando Deus se cala, né? Seria o tema da mensagem. Deus se calou aqui por 400 anos. A Igreja Católica, ela reconhece alguns livros desse período. O livro de Macabeus, que eu citei aqui, é um deles. Tem outros. Mas o cânon evangélico não reconhece esses livros. Considera esses livros como livros apócrifos. Mas mesmo assim eles servem como fonte de pesquisa histórica, mas não entraram no cânon. Então, o pedido daquela mãe para que os seus filhos tivessem assim posição de destaque entre os outros era uma tentativa de segurança privilegiada no que ela entendia como o triunfo iminente de Jesus. O que ela pensou? Daqui a pouco Jesus vai estabelecer o reino dele e eu preciso garantir que os meus filhos estejam ali, né, bem cotados para ocupar os cargos que certamente haverá nesse reino. Não acontece assim com o governo humano. Muitas pessoas se interessam pela política no sentido de se beneficiar dela. São poucos os que se interessam pela política no sentido de que ela faça justiça, de que ela traga igualdade, de que ela traga alimentação, saúde, educação, coisas básicas para a nossa existência. Muitas pessoas se aproveitam da sua notoriedade para entrar na política e tirar proveito dela. Não para ajudar alguém. Você já viu quando uma pessoa fica famosa por qualquer coisa, por qualquer motivo, e aí ela aproveita aquela fama dela para se candidatar? Só que Jesus, ele confronta essa visão. Primeiro, Jesus pergunta se eles estariam interessados ou preparados para beber o cálice de que ele beberia. Jesus, quando ele fala do cálice que ele beberia, ele estava se referindo ao sofrimento, à perseguição e, finalmente, à cruz. Jesus explica que a grandeza no reino de Deus não se encontra em posições de autoridade, mas está ligada a servir aos outros com humildade. E ele fala isso no verso 28. Ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa visão de um reino baseada no serviço, ela entra em contraste com a expectativa triunfalista que muitas pessoas tinham. E até hoje, quando nós falamos de ministério, eu tenho um ministério, significa eu fui incumbido por Deus de prestar serviço. De alguma maneira, eu tenho um ministério. Deus me incumbiu de pregar a palavra. Eu fui consagrado, é a palavra que se usa no meio evangélico, a pastor, né? E eu recebi isso com muita alegria, né? Mas eu entendo que o meu ministério, o meu chamado, o que Deus confiou a mim, foi a pregação do Evangelho. Então hoje, talvez, dentro do reino de Deus, eu me veja mais como um evangelista do que como um pastor. Mas não tem problema. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque não é uma hierarquia, entende? Tem gente que pensa assim: o pastor é maior do que o presbítero, que é maior do que o diácono, que é maior do que, não sei, né?
como é que cada igreja tem os seus nomes aí, as suas expressões que eles usam. E acima do pastor tem o bispo, acima do bispo tem o apóstolo. Mas não é uma hierarquia. Não, nós não estamos falando de uma hierarquia. Essa visão de um reino baseada no serviço, ela contrasta com a expectativa triunfalista que as pessoas tinham. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo o aclamou como rei. Lembra dessa passagem? Jesus entra em Jerusalém e o povo o aclama como rei. Mas onde foi a coroação de Jesus? Onde ele foi coroado? Foi na cruz. Com quem? Com 2 ladrões do lado dele. Então aqui, Jesus revela que o reino de Deus é para os quebrantados, para os arrependidos, e não para os capacitados. Você pode sim e deve se capacitar, se preparar para fazer a obra de Deus com excelência. Mas você tem que lembrar que o que Deus mais vai perceber ao olhar para você, para que você seja um instrumento nas mãos dele, é o seu quebrantamento, é a sua capacidade de admitir os seus erros, de se arrepender, de abandonar o pecado, de renunciar, muitas vezes, a uma vida confortável, para seguir o caminho que Deus confiou a você. E nós vemos aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 42, um exemplo muito claro disso. Um ladrão que estava ao lado de Jesus falou para ele assim: lembra de mim quando o Senhor estiver no seu reino, quando o Senhor entrar no seu reino. Olha a percepção espiritual que esse ladrão teve. Ele não estava pedindo para se assentar à direita ou à esquerda, né? Os apóstolos estavam preocupados com isso. E não pense que somente os 2, Tiago e João, estavam preocupados com isso, porque os outros 10 ficaram indignados. Talvez, apenas talvez, né, eu confabulando aqui nas minhas reflexões, a Bíblia diz que os outros 10 ficaram indignados, talvez porque eles quisessem a mesma coisa, mas não tiveram uma mãe que os levasse até Jesus e fizesse esse pedido. A verdade é que nós gostamos de eleger pessoas, né, para servir como mártires, como bodes expiatórios, assim como a gente diz que Pedro negou Jesus, mas se a gente for ler no texto, o texto diz que todos negaram ele também. Mas a Bíblia dá uma ênfase à vida de Pedro nesse momento da negação. E aqui, o pedido desses 2 apóstolos revela uma expectativa que era comum a todos os 12. Todos queriam estar do lado de Jesus. Entende isso? Então, a cruz, ela se tornou o símbolo do reinado de Cristo. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.